Olá a Olá, todos. pessoal, boa tarde. Então, Vamos é com muita começar. felicidade que a gente chega hoje à nossa última live de 2020, um ano de muitos desafios e muitas conquistas. Isso. E aí, para encerrar, então, a nossa ideia foi trazer um pedacinho de cada uma das oficinas, né? Os nossos bolsistas vão dar um depoimento sobre como foi trabalhar nesse novo formato, né? Que é o formato remoto, formato online, contando então como foi a visão deles, né? De trabalhar com vocês nessa forma síncrona, mas uma forma distante fisicamente, né? E a ideia, então, é que todos eles possam discutir um pouquinho e que esses relatos deles e que os nossos vídeos que estão postados lá no nosso canal do YouTube também sirvam de estímulo para as pessoas que já faziam parte da UNAP e que ainda estavam com um pouquinho de medo de participar, então, das nossas atividades remotas. Então, a ideia é trazer um pouquinho, né, do que foi feito ao longo desse ano para que as pessoas que continuaram, que participaram da UNAP continuem participando e que as pessoas que ainda estavam um pouco receosas possam participar novamente. Esse ano, então, a gente teve vários desafios, mas muitas conquistas. Todas as nossas lives estão, então, no nosso canal do YouTube. A gente vai parar, vai fazer um recesso no final do ano e vai começar o ano com a nossa programação, com algumas novas oficinas, novas atividades. E, enquanto isso, vocês vão poder rever todas as nossas atividades que estão lá no YouTube. Isso. E aí, no final, então, hoje nós temos a apresentação de todas as nossas oficinas, e no final a gente já vai disponibilizar para vocês, então, o nosso cronograma 2021, para que vocês já possam, então, finalizar o ano sabendo dos nossos planejamentos para o ano que vem. Certo? Então, vamos começar. Eu vou chamar aqui os nossos primeiros bolsistas a falarem, que são a Luísa e o Rafael. Então, Luiz e Rafael, sejam bem-vindos. E agora, então, a live é de vocês dois. Pessoal, se o nosso áudio estiver travando, nos avisa. Mas... Então, a gente vai iniciar. Eu e a Luísa, a gente montou uma pequena apresentação para aqueles que participaram da nossa oficina e para quem ainda não conhece e agora, assistindo essa live, pode conhecer e talvez participar ano que vem da nossa oficina. A gente vai contar, então, como foi para a gente desenvolver a nossa oficina, contando com a ajuda, então, das profs Mayra, Adri e Mara. A gente iniciou, lá no início da pandemia, com 49 inscritos, o que foi uma surpresa para a gente, porque a gente viu um número elevado de participantes querendo entrar na nossa oficina. A gente abriu 4 turmas de 1h30, uma vez na semana. E a gente sempre pensou, então, numa dinâmica de debate. A gente escolhia um filme antes para a gente debater nessa vez da semana. A gente organizava por uma ordem de chamada, uma ordem alfabética, para os participantes irem falando. A gente controlava um pouco o tempo, para não ficar também um tempo muito grande para cada participante. E a gente montava, então, inicialmente uma apresentação com os aspectos cinematográficos do filme. A locação, o diretor, atores, curiosidades, algo que fosse interessante para a gente e para vocês. A gente teve muitos desafios durante a UNAP Online. No início, a gente ficou muito sem saber o que fazer, mas contando, claro, com a ajuda da prof. Mari e Adri. Mas a gente estava muito nervoso porque a gente nunca tinha ministrado algo para ninguém. Então, foi nossa primeira oportunidade na vida acadêmica para fazer isso. E hoje a gente vê que realmente deu muito certo. A gente ficou amigo de todos que participaram da oficina. Foi muito enriquecedor para a gente. A nossa oficina, a gente buscava sempre o papel da socialização, ter essa troca intergeracional, que foi muito rica e que a gente viu que deu certo. Agora a Luísa, ela vai trazer alguns filmes que a gente viu durante a nossa oficina, para a gente relembrar e destacar algo que a gente achou interessante assistindo esses filmes e debatendo sobre eles. Então, a gente assistiu, né, todos juntos, ao todo, cerca de 30 filmes, de muitas variedades, nacionalidades diferentes, temas diferentes. A gente procurou sempre trazer filmes de diferentes gêneros, até de desenho, drama, comédia, sempre para variar, agradar a todos e também sair um pouco da zona de conforto, de estar sempre assistindo o mesmo tipo de conteúdo, né?
e a gente dá destaque para alguns que a gente realmente achou que foram debates muito ricos. Primeiro, o gênero documentário, que foi o gênero que eu mais gostei de debater, pessoalmente. Era um gênero que trazia muita informação bombardeada, então sempre tinha o que comentar, sempre tinha o que debater. Um dos que mais me chamou a atenção foi o Dilema das Redes, que foi um documentário que eu indico, inclusive, que fez muito sucesso em 2020. E agora, na pandemia, a gente usa muita tecnologia, então essa relação com as redes sociais, com a tecnologia, é importante, tem que ter esse alerta, essa informação que esse documentário traz. Mas a gente também descobriu, falando e conversando sobre filmes, que os documentários a gente sempre tem que ter um pé atrás, né? Porque as informações podem ser aumentadas, sensacionalizadas, então a gente tem que buscar sempre procurar informação verdadeira. E também um outro documentário interessante foi um documentário sobre alimentação, What the Health é o nome, está disponível na Netflix também. Ele é um documentário que traz temas como vegetarianismo, veganismo, são movimentos que crescem, e a gente achou muito legal porque várias dos participantes já tinham tido experiências pessoais, então teve muita troca, foi bem legal. Outro ponto também foram os filmes nacionais, que foi muito legal, porque tem um preconceito com nossos filmes nacionais, né, de que é só sobre violência, ou só sobre comédia, e a gente trouxe filmes muito sensíveis, aqui tá a capa deles, e eu super indico todos esses filmes, são filmes sensíveis que tocam em questões que a gente vê no nosso dia a dia, né, porque é brasileiro, então são coisas que a gente acaba trazendo muito para nossa realidade. O Casa Grande foi um filme bem interessante, que a gente debateu cotas, por exemplo, um assunto que é polêmico e que a gente conseguiu explicar e debater sobre, foi bem interessante. Outro filme muito legal foi Mãe Só Há Uma, e a gente teve uma convidada nesse filme, a gente trouxe uma convidada chamada Marielle Peruzzi, ela é fonoaudióloga, e além disso, ela tem curso de cinema e de direção, então foi bem interessante trazer uma visão de alguém que sabia do que estava falando, e a gente debateu bastante esse filme, foi bem interessante. Quer falar sobre o filme Aquários? A gente também trouxe uma convidada, uma atriz, a Gilda Namashi, que ela trouxe também alguma experiência dela com o cinema nacional, então foi também muito rico. Eu tive a oportunidade, então, de entrevistar ela, até brinquei com a Luísa de ser um pouco jornalista, assim, porque foi realmente muito legal. E, como a Luísa disse, a gente tirou um pouco do preconceito de alguns participantes do grupo que tinham sobre o cinema nacional. Então, eu acho que todos saem da nossa oficina valorizando mais o nosso cinema, o cinema nacional. Isso foi realmente muito interessante. Outro ponto também é que a gente debateu filmes de diferentes nacionalidades e temas, então foi bem diversificado. Teve filmes árabes, teve filmes tailandeses, franceses, italianos. Foi bem interessante essa experiência de também ver um pouco da outra cultura através dos filmes, né? Porque o filme tem esse poder. E agora, na quarentena, todo mundo assistia muito filme, né? A gente ficava bastante em casa, então transformar esse momento de assistir o filme e poder falar com as pessoas, eu acho que é o mais importante, a gente poder conversar, compartilhar ideias e pensamentos. Eu acho que é isso. Uhum. Foi muito bom, foi uma experiência bem gratificante mesmo. Eu achei que eu ia ensinar muito, né? A gente estava num papel mais ou menos de professor, mas acabou que eu aprendia bem mais do que eu ensinava, foi muito legal. Realmente, a gente aprendeu muito, a gente queria agradecer a todos os nossos participantes que estão assistindo essa live, deixar o convite para quem não participou e tem interesse, participe, porque realmente vale muito a pena. Todo mundo no início estava com medo da tecnologia, de como ia ser, mas hoje eu e a Luísa e todos que participaram podemos dizer que valeu a pena e que deu muito certo. Então, a gente queria deixar o nosso agradecimento a todos que participaram, as profs e os outros bolsistas. Foi realmente muito, muito interessante. E agora a gente passa a palavra para o bolsista Fabrício, que vai trazer também um pouquinho da sua oficina. Obrigado, Rafael e Luísa. Antes de tudo, queria agradecer quem nos assiste agora. E eu vou pegar o gancho ali final do que a Luísa falou, que comigo aconteceu a mesma coisa. No início eu pensei que muito mais que eu ia passar conhecimentos, mas revisando esse semestre, eu tenho certeza que eu aprendi muito mais.
Eu digo isso principalmente porque eu sou estudante de licenciatura, curso Letras. Então, além de atuar na minha área, já que a minha oficina que eu ministrei era leitura e escrita, eu também aprendi, digamos assim, a iniciar minha carreira como professor. As duas turmas que eu dei aula, uma era nas terças, outras na quarta-feira, somando as duas, tinham 24 pessoas. Fiquei muito feliz. 24 pessoas lendo, interessadas em aprender o Brasil, porque a missão que eu criei assim não foi nada humilde. Eu quis pensar o Brasil através dos clássicos. Os clássicos são aqueles livros que, independente do tempo em que a gente lê, ele sempre vai dialogar conosco, independente também da idade. Eu tenho 23 anos, eu leio um clássico, óbvio que eu consigo perceber algumas coisas, ainda não consigo perceber tudo, do que alguém com uma idade mais elevada que leia consiga perceber, mas independente da faixa etária que nós estamos, a gente consegue dialogar com o clássico. Isso é muito interessante. E pensar o Brasil é uma coisa que eu gosto, confesso, que eu uni o útil com o agradável. Eu sempre pesquiso muito a história do Brasil, acho que todo mundo deveria fazer isso, e por isso eu escolhi muitos textos que não eram necessariamente textos literários, não está ali, não era um romance. Eu gosto muito de trabalhar com a parte toda cronológica. Comecei com o quinhentismo, a nossa primeira leitura foi a Carta do Pero Vaz de Caminha, que eu costumo dizer que é a carta que inaugurou a língua portuguesa, ali da chegada das primeiras embarcações. Depois a gente viu o padre Anchieta, com todo o processo de começar as primeiras escolas. A gente viu um pouquinho da história do pátio do colégio, uma escola feita pelos jesuítas na Bahia. A gente viu os sermões do padre Antônio, do padre Antônio Vieira, que são maravilhosos, assim, é uma aula de sintase. O relato de todo mundo que leu na oficina foi que se conseguiu saborear aquela leitura, que não só a gente aprende, mas como a gente gosta de exercer o caminho dela. Aí, em seguida, a gente viu um texto que, por incrível que pareça, ele é histórico e não literário, que é do Hans Staden, que é um alemão que foi confundido com português. Ele tentava convencer os Tupinambás, que tinha sido a tribo que tinha raptado ele, que ele era de outra nacionalidade. Daí todo mundo que lia esse texto ficava numa aflição: meu Deus, como esse homem vai ser salvo? Mas ele conseguiu ser salvo, mas é um texto histórico. E também foi muito legal que já nessa primeira parte que eu coloquei para o quinhentismo, aconteceu o que eu queria muito, que era grandes debates. Como eu falei ali dos jesuítas, muitos alunos ficaram interessados, gostaram do projeto que viram que os jesuítas fizeram no Brasil, um processo de ensinar latim, ensinar português, ensinar artes para os índios. Outras pessoas já fizeram uma leitura um pouquinho diferente, viu que isso era um processo, na visão deles, que isso era um processo etnocêntrico, que estavam substituindo a cultura. Isso foi muito legal. A gente conseguiu, durante a oficina inteira, ter debates bem fortes nas aulas semanais, o que é muito interessante, principalmente numa época em que ouvir o outro é muito difícil, né? A gente vê uma época de rede social, que as pessoas estão mais preocupadas em cancelar umas às outras, mas o debate é muito bom, né? Poder ouvir a opinião do outro e modificar a sua, e muitas vezes ouvir a opinião do outro e reafirmar mais ainda a sua opinião e saber que você está no caminho certo. E depois dessa literatura dos viajantes, como o pessoal gosta de classificar, eu fui para o romantismo, esse período que fala muito assim, de toda a história do Brasil. A gente vê, ele é do século XIX, então ali da independência, da nossa independência, eles estão querendo construir toda uma identidade nacional, que por muitas vezes acaba sendo um chatinho ao ler. Eu sempre falei para as minhas alunas que no Uruguai, a gente trabalhou esse livro durante 2 semanas, era uma épica, que é uma poesia toda rimada e toda grafada, assim, cheio das regras, que foi o livro assim, que eu mais sofri para ler. Teve páginas que eu fiquei, sem mentir, eu fiquei uns 30 minutos assim para conseguir terminar,
mas que a gente estava conversando também, como é bom a gente encontrar uma leitura difícil e conseguir vencer. A gente pode até não gostar do livro, aqui no meu caso eu não gostei do Uruguai, mas eu aprendi muito com a história das guerras guaraníticas do Rio Grande do Sul. Isso é uma coisa que eu levo muito em todo o processo educacional, que vale muito mais a pena, na minha opinião, a gente acabar forçando, dar uma leitura mais difícil, mas que vai trazer um benefício a longo prazo. E no romantismo, daí sim, na poesia, eu pelo menos me diverti. A gente viu Gonçalves Magalhães, Gonçalves Dias, né? Gonçalves Dias, quem não conhece a Canção de Exília, a gente também interpretava poesias na oficina, isso era muito legal. Não só ler, mas como ouvir. A Canção de Exília, que bonita, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Foi sensacional ver as pessoas interpretando a poesia. No romantismo também, um autor que por muitas vezes ele é classificado apenas como panfletário, que eu discordo, que é o Castro Alves, foi um grande poeta e grande ator da política brasileira na luta contra a escravatura. Eu via nos olhos das pessoas que ao lerem Um Navio Negreiro se emocionavam, né? Esse é o poder da literatura. Nem só a gente lê coisas agradáveis, é um horror a gente lê sem a poesia do Castro Alves, mas aquilo bate muito forte. Logo depois, assim, a gente fechou o romantismo, também durou umas 3 semanas, a gente foi para o realismo. E no realismo eu fiquei muito, muito contente de trabalhar o Machado de Assis, que é o meu autor, assim, favoritaço. Eu tenho a impressão que ele não é apenas o maior escritor brasileiro, mas escritor de língua portuguesa. No Machado de Assis, a gente trabalhou as memórias póstumas do Dom, as memórias póstumas de Brás Cubas, que é um livro sensacional, o meu preferido de literatura brasileira. A gente trabalhou, não à toa, a gente trabalhou umas 3 semanas, de como aquilo conseguia render, né? O debate não saturava naquela semana. E outra coisa que eu fiquei contente demais foi não só trabalhar, mas como apresentar os contos do Machado de Assis, que acho que todo brasileiro tem a obrigação de ler. No relato que me passavam depois da aula, diziam assim, olha, do Machado eu li 2 contos apenas, e com esses contos do Machado, eu acho que foram umas 3 aulas só para esses pontos também, de quanto também, que nem o livro, o debate não se saturava só naquela semana. Eu fiquei muito realizado em apresentar Machado de Assis para quem ainda não teve a felicidade de conhecer. E também eu defendi, podemos dizer assim, o Machado, que muitas vezes as pessoas têm como senso comum que o Machado de Assis não foi alguém que se opôs à escravidão, que seria ele alguém que vivia no mundo à parte, que não era engajado, o que uma grande mentira. Tem 2 contos que a maioria das pessoas se emocionaram, eu também me emocionei bastante, que é o Caso da Vara e o Pai contra a Mãe. Até já deixo uma dica aqui literária para quem está assistindo essa live, que são 2 contos que é quase um soco no estômago, assim, de como mostra a realidade escravocrata do Brasil. Mas o manifesto dele, né, era através de uma literatura menos direta, como o Castro Alves, né? O Castro Alves a gente lê, já entende a mensagem. O Machado de Assis, como todos os personagens dele, é aquilo que deixa ali velado para a pessoa poder interpretar. No próprio realismo, a gente trabalhou um romance. Trabalhar romance também foi uma coisa muito interessante, porque eu estava com um certo receio, porque um romance, normalmente, um bom leitor, assim, um leitor que costuma ler bastante, ele consegue terminar um romance em 2 semanas. Eu sempre mandava para elas antes do romance, para a gente conseguir debater em aula. Acabou dando certo. A gente trabalhou no realismo, o romance do Machado de Assis e o Policarpo Quaresma, que é um livro assim, sensacional e traz à tona a primeira ditadura que o Brasil viveu. O Brasil, logo após o advento da proclamação da República, tem uma ditadura militar. E esse livro traz a guerra que teve em Santa Catarina, e também foi não só a parte histórica, mas a parte literária, um livro que a pessoa mergulha muito na história. Depois do realismo, a gente foi para o parnasianismo com o Curtiço, um livro que eu critiquei bastante, as meninas defenderam mais do autor do que eu ali. Ele coloca umas ideias científicas da época,
se mostraram, digamos assim, furadas ao longo da história, mas a maioria das pessoas gostaram do produto final, se divertiram muito com o livro. E o Curtiço também, foi um livro enorme, assim, eu acabei enviando com 4 semanas de antecedência para conseguir debater ele na semana, e o debate também aconteceu. Depois do parnasianismo, a gente foi para o pré-romantismo, pré-modernismo, perdoe-me. No pré-modernismo, a gente viu o Guimarães Rosa. Teve uma turma, das 2 turmas, uma não conseguiu acabar vendo o Guimarães Rosa, porque, como era uma turma maior, eram 14 em uma e 9 integrantes na outra, 14 pessoas para falar, obviamente vai demorar mais tempo. A gente acabou vendo menos autores e a gente não teve para o debate do Guimarães Rosa, mas eu acabei enviando os contos e pelos relatos que também me passaram, todo mundo gostou. É uma literatura que nem não vou comparar com o Uruguai em níveis de dificuldade, mas é uma leitura que a gente é difícil assim para a pessoa. Ele pega bastantes elementos regionais, ele inventa bastante palavras. O Guimarães Rosa era um sujeito que falava 17 idiomas, então ele gostava de brincar com as palavras. E na turma em que a gente apresentou os contos também, a maioria das pessoas gostaram muito do Guimarães Rosa. Não tinham lido assim, os contos dele, também fiquei feliz em apresentar. No modernismo, assim, foi 2 semanas de modernismo. Eu critiquei bastante, não sou muito fã da semana de 22, mas a maioria do pessoal gostou. Então, para mim foi muito legal. Eu acabei mudando de opinião, porque no processo que a gente manda os materiais, né, quando materiais curtos, que nem poesia, eu mandava com uma semana de antecedência. Daí eu tiro normalmente 2 semanas para ler aquele material, selecionar, ver o que eu gosto, ver o que eu acho que as pessoas irão apreciar. E nesse processo acabei lendo muita poesia moderna e acabei mudando um pouquinho esse meu conceito. Das bases da semana de 22 eu ainda não gosto muito, mas assim, li muita poesia boa que eu não conhecia. E depois a gente seguiu para o pós-modernismo, que é o Carlos Drummond de Andrade, que inclusive é curioso, eu fechei o primeiro cronograma do Carlos Drummond, fechei o segundo cronograma, aliás, dos autores, e não tinha Carlos Drummond de Andrade. Daí eu fiquei olhando para aquilo, não posso tirar o grande mestre da poesia brasileira. Eu acabei colocando o Drummond, assim, também foi uma aula das que eu mais me diverti. Acredito que a maioria das pessoas também. E daí, por fim, a gente acabou... Foi uma coisa que surgiu, construída junto, uma atividade de teatro, que eu escolhi 2 peças do Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues também, polêmico, como sempre foi. A nossa aula com ele foi muito polêmica, assim. As pessoas o acusavam de reacionário. Eu até tentei defender, vi que algumas mudaram assim, o seu conceito do Nelson. Até fiz uma ligação que ele é muitas vezes muito parecido com o Machado de Assis, num conservadorismo meio britânico, assim. Eu tentei tirar a pecha de reacionário do Nelson, eu pelo menos não o vejo assim. E a própria dinâmica foi muito legal. A gente, pelo virtual, né, que tem toda a dificuldade, a gente conseguiu cada pessoa escolher um personagem, interpretar, foi sensacional. E depois ainda a gente acabou nas últimas 3 semanas fazendo música, né? A gente trabalhou a poesia romântica, trabalhou a poesia moderna e trabalhou a poesia pós-moderna. A gente não poderia ver a poesia do século XX sem trabalhar com a música popular brasileira. Acabei trazendo a história do samba, da Praça 11, de quanto ele foi perseguido por ser algo da cultura popular, ali, da cultura negra, sofreu muito preconceito, mas depois, com o governo de Getúlio Vargas, acabou com o DIP ali, que tem toda a propaganda para ir para o estrangeiro, acabou mudando assim, o eixo do samba. A gente viu a MPB, Chico Buarque, Caetano Veloso. A gente também viu música contemporânea do que está sendo produzido agora no samba e na MPB. E por fim, assim, só queria destacar que eu fiquei muito feliz assim, quando os alunos ligavam a câmera, eu conseguia ver no semblante de cada um uma das principais virtudes que um ser humano pode ter, né? Que é a vontade de conhecer o que é novo. É aquilo, né? Quanto mais eu sei, mais eu sou, né? Eu até tenho aquela frase, os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. Eu vi que as pessoas estavam ali realmente para aprender, para debater.
E a literatura, para mim, é uma das artes que mais aproxima a pessoa daquilo que os gregos gostavam de dizer, que era o bom, o belo e a verdade. Eu fiquei muito satisfeito mesmo com o trabalho que eu desenvolvi ao longo desse semestre. Agora eu queria convidar a Vitória para falar conosco. Vitória, que também me ajudou muito na turma de terça-feira. Ela fazia pesquisas assim, de autores, que ela conseguia encontrar umas coisas assim, que não sei como ela fazia isso na internet. Ela buscava quase a cor da caneta que o autor escrevia assim, e trazia para a gente como introdução da aula. Foi muito bom trabalhar com a Vitória. Muito obrigada, Fabrício. Boa tarde, pessoal. Bom, como já foi apresentada, sou a Vitória. Eu fui ministrante das oficinas de trabalhos manuais e de autocuidado. E vou falar para vocês um pouquinho o que foi trabalhado durante elas, né, de dizer a experiência. Então, a oficina de trabalhos manuais, ela foi criada com o intuito de fazer doações, né? Ela foi iniciada no... Então, nós tínhamos como um propósito a confecção de peças de crochê de tricô, né? Que era o foco. Que pudessem ser utilizadas para a gente ajudar outras pessoas a se aquecerem durante o inverno. Juntamente com as doações das peças, a gente tinha a confecção de máscaras, né? Que já era um grupo existente paralelo, né, da UNAP. Então, unificou essas coisas. O público que a gente doava essas confecções, essas coisas que a gente juntou, né, eram pessoas carentes e as né? Então, com essas doações, a gente conseguiu fornecer materiais para a casa do estudante, para uma comunidade na Lomba do Pinheiro e também para uma comunidade indígena. Além dessas doações de peças de inverno e de máscaras por conta da pandemia, a gente também conseguiu juntar para uma ação de arrecadação de alimentos, né, para pessoas carentes e também de doces para crianças, doces e brinquedos, né, para o Dia da Criança nessas comunidades. Essa oficina foi bastante trabalhada em questões de empatia e de solidariedade, né, aquela importância do olhar ao próximo, do olhar ao outro, não somente para a gente. Então, foi bastante enriquecedor tratar esses assuntos com os nossos alunos. Na sequência, quando terminou, né, nossa última ação, que foi a questão do Dia das Crianças, ali em outubro, a gente viu uma necessidade de criar uma outra atividade para continuar até o fim do ano, né, até o final das nossas atividades. Foi aí, então, que surgiu a oficina de autocuidado, onde, ao invés de trabalhar a solidariedade e a empatia com o outro, a gente quis trabalhar bastante a questão do autocuidado, né, do amor próprio, trazendo questões voltadas principalmente à saúde da mulher, que era a grande maioria na turma, né? Maioria, na verdade, só tinham mulheres na nossa turma. A gente trabalhou, então, a questão da saúde da mulher, trabalhou a questão do câncer de mama, que era a bandeira levantada no Outubro Rosa, né? Trabalhamos essa questão do autoexame, da importância de diagnosticar cedo. Também trabalhamos um pouco sobre medicação, medicamentos, né? Com o nosso colega que era da enfermagem, trouxe bastante esse conteúdo. Também abordamos a estética e o envelhecimento, que é uma coisa extremamente importante, o cuidado com o nosso físico e a nossa mente através dos anos, né? E também questões de memória. E ao fim dessas oficinas, as duas, né, que não tem as suas coisas semelhantes, a gente notou que as nossas alunas, elas tiveram bastante conhecimento, assim, elas relataram a gente que foi bastante enriquecedor para elas ter uma oficina voltada a elas enxergarem elas mesmas, né, e delas conseguirem voltar a enxergar si mesmas, ainda mais nesse período de isolamento, onde a gente não costuma, onde a gente às vezes acaba ficando desanimado. Então elas disseram que nós conseguimos resgatar a autoestima delas, resgatar pequenas coisas que elas tinham deixado de lado. Então, para mim, como bolsista, tanto o meu lado profissional quanto o meu lado humano, né, de ser eu mesmo, foi bastante enriquecido, né, com essas questões. Então, deixo o meu muito obrigado pela oportunidade. Desejo ótimas férias para todo mundo e
um final de ano muito bom, que seja melhor no próximo. E eu convido, então, o Arthur, que é o meu colega, a falar um pouquinho também sobre a oficina dele. Olá, gente. Muito obrigado, Vicky, por me apresentar. Eu sou o Arthur. Eu sou o bolsista responsável aqui na UNAP pelos cursos de música. E hoje a primeira coisa que eu quero fazer aqui na apresentação eu queria agradecer a todos vocês que fazem parte da UNAP, seja como aluno, seja como bolsista, seja como coordenador. E eu quero agradecer principalmente pelo esforço que todos nós tivemos nesse ano de 2020, trabalhando nesse novo modelo, que foi o modelo online, né? Ele trouxe vários desafios e várias conquistas para nós. Mas não pensem que nós, os bolsistas e as coordenadoras, também não tivemos desafios, muito pelo contrário. A gente precisou de muitas reuniões para transformar esse semestre no melhor que a gente podia dentro das nossas limitações, tanto para nós quanto para vocês. E eu sei que a gente teve várias dificuldades em encontrar os links das nossas aulas, em achar as matérias que a gente colocava no Facebook, em, às vezes, lembrar que a gente tinha aula, porque, sim, tá dentro de casa nos faz pensar que a gente está sempre vivendo o mesmo dia. E já teve algumas quartas-feiras pela manhã em que eu acordei e pensei, hoje tem aula da UNAP e eu sou o professor. Assim como teve muitas alunas minhas que assistiram a aula indo no super, indo até um médico. E eu trago isso porque é muito importante para mim pensar que mesmo no susto de lembrar que hoje nós temos aula, a gente se esforçava para estar junto, num momento em que a gente está tão distante, mas ainda assim possibilitados de estarmos tão próximo. E, pois bem, por isso que eu agradeço. Nesse semestre, eu ministrei o curso de instrumentos da orquestra, um curso que durou vários meses, com 2 turmas de 15 alunas, com duração de 1 hora por semana, tá? Nos encontros de quarta-feira pela manhã. E o objetivo desse curso era a gente passar por quase todos os instrumentos da orquestra. A gente viu desde violinos, violas, clarinetes, fagotes, tímpanos e dezenas de outros instrumentos ao longo da semana, explorando como era o som deles, do que eles eram feitos, onde eles estavam dentro da orquestra e qualquer outra curiosidade que envolvesse eles, trazida tanto por mim quanto pelos alunos que fizeram parte da nossa turma. Nós vimos diversos compositores ao longo dessas semanas, com em torno de 9 músicas semanais para a gente discutir sobre no dia do nosso encontro. E eu trouxe isso para a gente poder refletir e pensar, porque muitas vezes a gente escuta uma música ou vai numa orquestra e escuta a massa sonora como um todo. E no momento em que a gente estuda cada instrumento, cada técnica, cada estilo, a gente se torna mais apto a refletir sobre o que a gente escuta e escutar o todo no conjunto do indivíduo, em cada um separado e o todo ao mesmo tempo. E eu tenho certeza que depois de muito estudo, as alunas vão conseguir e vão enxergar a orquestra de um jeito diferente. E uma coisa que eu quero chamar a atenção é, não tenham medo. Eu sei que algumas alunas, principalmente da música, e eu digo isso com a minha vivência desde 2018, sendo bolsista da UNAP, as pessoas têm certo receio de estudar música, porque é muito difícil, porque está muito distante, mas ao mesmo tempo, a gente pensando naquela série de relatos que a gente trouxe para vocês, os nossos alunos, no mês de outubro, cada um tem uma vivência e muitas de vocês têm desejos por trás delas. De forma que não estudei piano na adolescência e agora estou resgatando isso na idade atual. Então, não tenham medo de fazer os cursos de música, de fazer os cursos de filmes, os cursos de culinárias, porque nós estamos aqui para vocês, para ajudar vocês. E, por favor, não me digam mais que tenho medo de fazer perguntas rasas. E por que eu digo isso? Porque não teve uma aula que uma pergunta rasa, de acordo com as alunas, que foi feita, não discorreu em meia hora de debate acerca de curiosidades. Então, perguntem tudo que vocês podem, tudo que vocês quiserem, porque a gente está aqui para ajudar vocês novamente, tá? Então, eu sempre terminei as minhas aulas dizendo que foi um prazer enorme estar com as pessoas durante a semana
E eu digo novamente que é um prazer enorme passar os anos, os semestres, os dias, as semanas ao lado de vocês. E esse semestre eu tive várias alunas novas que eu nunca tinha dado aula, e eu revi alunas que eu já tinha dado aula, e é sempre um prazer enorme estar ao lado de vocês, porque o coração ele se enche de muita alegria com o conhecimento que a gente troca. Porque não pensem que eu estou aqui na posição de professor, eu também estou na posição de aluno aprendendo com vocês. Seja em acessar o link, seja no conhecimento que vocês trazem para nós. Nós encerramos nossas aulas na semana passada, no dia 9, e eu já estou com muita saudade das minhas alunas, e eu espero ver tanto elas quanto vocês, pessoas que eu não conheço, ou que eu já conheço, na minha aula, nas minhas aulas, ano que vem. Quero agradecer por tudo, desejar para vocês um ótimo ano, um ótimo final de ano, ótimas festas, e a gente se vê ano que vem em um novo curso, ou em um repeteco, porque eu sei que vocês têm interesse também de refazer essas aulas. Eu vou passar a palavra para a Stephanie, que é a nossa responsável pelo desenho. Desenho não, culinária. Os dois. Os dois. Isso aí. Obrigada, Arthur. Então, eu sou a Stephanie. Eu vou apresentar agora desenho junto com a Mariana. Então, na oficina de desenho, a gente sempre priorizou por ouvir as alunas, né? Então, agora eu vou mostrar um pouquinho dos desenhos delas durante esse semestre, que a gente aprendeu bastante coisa. Então, nesses primeiros desenhos, a gente sempre priorizou por ouvir as alunas, né? Então, a gente, tanto como a gente apresentava, na primeira aula, a gente falou sobre a flor predileta, então elas tinham que desenhar sua flor predileta, e a partir das próximas aulas, elas sempre foram dando novas sugestões para a gente apresentar aqui no grupo. Então, nesses primeiros desenhos, o primeiro foi da sua flor predileta, então, essa primeira flor foi a Lenira que desenhou. Depois a gente foi trabalhando um pouquinho dos artistas. Então, nesse segundo, foi um desenho da Vera, que ela desenhou, se inspirada na Tarsila do Amaral. No desenho seguinte também a gente tem a pop art, também um pouquinho da arte abstrata também, desenho da Maria Amélia, da Maria das Graças, tanto como desenho da Eclair, desenhos muito lindos, né? Elas sempre tinham muita criatividade, né, na hora de desenhar, tanto quando a gente explicava, elas sempre iam muito além, pesquisavam e se interessavam pelo grupo. Aqui a gente também tem mais alguns desenhos delas. A gente também trabalhou um pouquinho de paisagens, foram elas que sugeriram também. Eu e a Mari, a gente trabalhou vários outros temas, mas paisagens foi um dos temas prediletos delas nas aulas. Então, aqui a gente tem alguns desenhos da Lúcia, da Eva, da Eclair. A gente trabalhou um pouquinho sobre o artista Dali, ali naquele desenho daquele rosto caído, tanto na borboleta também, que foi um desenho da Eclair, e ali também mais um desenho de paisagem, que foi a Maria das Graças que desenhou. Então, todos os desenhos, elas sempre se inspiravam ou nos artistas, ou em alguma temática que a gente dava em aula, seja pop art, arte abstrata, e sempre os materiais, a gente sempre deixava claro que elas podiam utilizar o que elas tinham em casa, né? Então, seja o lápis de cor, que algumas gostavam muito, ou tinta, ou giz de cera, era sempre, o material era algo muito livre para elas desenharem, mas elas sempre davam um jeitinho ou de usar todos os materiais disponíveis, ou utilizar apenas um que elas se sentiam mais confortáveis. Aqui nesses outros desenhos, a gente também trabalhou um pouquinho do artista Renoir. Então, aqui tem alguns desenhos muito lindos, e algumas flores também. A gente também trabalhou um pouquinho da Djanira. Naquele desenho ali em cima, que tem várias bonequinhas, foi da última aula. Uma das alunas nos surpreendeu, porque ela desenhou cada aluna que era presente no grupo de desenho, né? Então, já como a temática era desenhar sobre flores, ela teve a delicadeza de desenhar cada aluna nossa, cada colega, incluindo as professoras. Então, ali ela desenhou, seja eu, a Mari, como as alunas como a Eva, a Maria Amélia, e cada aluna desenhou como uma florzinha. Então, a gente achou o máximo esse desenho da Mineres. Queria deixar o nosso agradecimento para todos os alunos que desenharam, se divertiram ali no grupo. Tá bem? Então, ali a gente também tem alguns desenhos de flores,
que a gente também trabalhou na última aula, da Maria Amélia, essa florzinha azul. Então, todos desenhos muito lindos, né? Como vocês podem ver. No nosso grupo só tem artista, né? Eu sempre falo para elas que elas têm que se sentir artistas. Então, agora, vou falar um pouquinho do meu relato. Participar do grupo de desenho foi algo desafiador, mas, ao mesmo tempo, foi algo muito gratificante. Acredito que eu aprendi muito com as alunas, assim como elas também aprenderam muito comigo, né? Em cada aula, elas davam uma sugestão diferente para que a gente poderia explorar, e isso foi algo que instiga a nossa criatividade, tanto como a nossa curiosidade por descobrir novos artistas. Quando a gente vai pesquisar no Google, tem muito artista diferente, e só de saber que elas estão com vontade de aprender mais, mais e mais, dá mais vontade de dar aula para elas. Então, eu queria deixar o meu agradecimento pelas alunas maravilhosas que a gente teve aí, e passo a palavra para a Mari falar um pouquinho sobre como é que foi a experiência da aula com o grupo, falar um pouquinho mais sobre o grupo de desenho. Obrigada, Stephanie. Boa tarde a todos. Bom, meu nome é Mariana, eu ministro a oficina de desenho junto com a Stephanie. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer muito as alunas da oficina, né, por elas terem me recebido de uma forma tão maravilhosa. Mesmo eu tendo ingressado nas aulas após o início das atividades da oficina do semestre. Mas com relação à minha experiência em ministrar as aulas, eu diria que ela não poderia ter sido melhor, né? Na primeira aula que eu participei, a temática foi sobre o Van Gogh, e eu estava muito nervosa para apresentar o conteúdo, e além de querer que as alunas gostassem muito de mim como ministrante. E no final da aula, sempre tem vários elogios das alunas, e isso é tão gratificante para mim e para a Stephanie. A gente sente que o que a gente está fazendo, que o nosso trabalho realmente é muito valorizado, e é lindo de ouvir elas falando nota 10, super aula, a gente adora. E com o tempo, né, com o tempo a gente foi ministrando a oficina e foi se tornando algo muito natural e muito prazeroso para a gente, né, em meio ao caos do semestre, a gente amava sentar e preparar as aulas para vocês. E então, aqui fica o meu muito obrigada por terem feito parte desse momento. E como a Stephanie falou, né, a gente sempre termina a aula falando que vocês são artistas e que vocês estão de parabéns por todos os trabalhos de vocês. Inclusive, nos slides, a gente fez questão de colocar cada um dos desenhos de vocês e deixar um pouquinho de cada aluna neles, porque vocês merecem, vocês se esforçaram muito. Parabéns. Então, agora eu vou passar novamente a palavra para a Stephanie e vou chamar a nossa colega Laura para elas falarem um pouco sobre a oficina de culinária. Então, pessoal, agora eu e a Laura, a gente vai falar um pouquinho da oficina de culinária. A oficina de culinária surgiu bem lá no início, né? Ela foi ali em junho, né? Então, primeiro, inicialmente, eu comecei sozinha e depois a Laura entrou junto nessa caminhada aí. Na oficina, a gente teve muitas alunas também que se dedicaram, sempre compartilhavam receitas, estavam bem interagindo com o grupo. Agora eu vou passar algumas receitas que elas compartilharam com a gente. Então, aqui a gente tem algumas receitas da Heloísa. Então, tem pão caseiro, que teve algumas alunas que até já fizeram essa receita da Heloísa em casa. Eu também já fiz e ficou uma delícia. Também temos receita também da Heloísa de, acredito que seja sopa de feijão branco. Ali na outra parte também a gente tem algumas receitas da Margarete, que ela nos compartilhou algumas receitinhas de bolinho de tapioca, assim como bolo de laranja. Muito delícia, todas as receitas. Também teve no grupo receita de bolinho de torta de maçã, assim como água saborizada, bolo fitness e pudim de claras. Então, vocês podem ver que na oficina de culinária são receitas bem diversificadas. Tem doce, tem salgado, tem água saborizada, tem de tudo no grupo. Aqui também eu coloquei algumas receitinhas da Rita, que ela compartilhou com a gente, acredito que seja uma torta de pão de ló com creme de morango. Ali em cima a gente também tem um pão caseiro feito pela Lisete, pão com orégano, né? E também ali tem uma massa que quem compartilhou foi a Suzana também.
Então, eu não consegui botar todas as receitas do grupo, mas, não sei se você sabe, mas a gente acabou criando um livro de receitas que está disponível nas nossas redes sociais. E também vocês podem conferir outras várias receitas que a gente compartilhou com vocês aqui no grupo de culinária. Então, foi um grupo muito inspirador, que a gente conseguiu tanto compartilhar a receita, como compartilhar a cozinha de cada uma, né? Foi muito gratificante ver que todas elas, em cada semana, tanto compartilhavam receitas, como compartilhavam dicas de culinária, né? Então, eu lembro que a Rita sempre nos dizia que não é só passar receita, a gente tem que passar as dicas, porque às vezes no site a gente tenta fazer uma receita e não fica do mesmo jeito. Por quê? Porque falta dica de se o fogo tem que estar embrando, se o ovo tem que peneirar, se a farinha tem que peneirar. Então, no grupo, a gente, além de compartilhar receita, a gente compartilhava muitas dicas de culinária, e acho que cada uma conseguiu se inspirar uma na outra para poder mudar um pouquinho, né? Então, cada uma seguia um pouquinho das suas dicas para compartilhar conhecimento e se divertir lá no grupo. Meu relato, eu também quero agradecer a todos os alunos de culinária, o Amor também é aluno. Acredito que todo mundo se empenhou para que o grupo seguisse firme, todo mundo compartilhou receita, compartilhou dica e se ajudou, né? E às vezes, quando eu e a Laura, a gente compartilhava receitas diferentes e se tinha dúvida, elas perguntavam. Então, era uma dinâmica muito prazerosa e estou muito feliz pelo grupo. Foi um grupo, assim, excepcional. E é isso, agora eu vou passar a palavra para a Laura falar um pouquinho do grupo de culinária. Boa tarde, pessoal. Então, eu ministrei a oficina de culinária junto com a Stephanie, e eu queria já deixar meu agradecimento às nossas alunas e aos nossos alunos, que foi uma oficina maravilhosa. A gente compartilhou muitas dicas, além das receitas, como a Stephanie passou ali. Então, a gente teve 11 inscritos a princípio, sim. E foram abordados muitos temas nas nossas oficinas. Então, a maioria eram receitas, mas a gente compartilhou muitas dicas. E toda semana, as alunas, elas davam sugestões para as próximas aulas. Então, a gente teve bastante troca, assim, né? E a gente, por exemplo, abordou nas aulas receitas de pães, receitas saudáveis, sobremesas, qual alimento que devia ser usado em qual tipo de panela. E então, muitos temas assim, e que, na verdade, foi um pouco desafiador para mim, eu digo por mim, porque eu nunca fui muito chegada na culinária, mas até porque eu pensei assim, será que eu vou conseguir apresentar alguma coisa para as minhas alunas e elas gostarem de mim, né? Mas, no fim, eu acabei que aprendi muito mais do que eu ensinei, e foi uma experiência muito positiva que eu tive. Isso ultrapassou, assim, as minhas expectativas. E contando assim, mais um pouquinho assim, da oficina, a gente tinha um grupo no Whats, que a gente compartilhava os nossos slides dados em aula, e também era utilizado o Facebook, onde as nossas alunas colocavam as receitas delas e tal. E, inclusive, essas receitas a gente trazia para as nossas aulas para serem discutidas e conversadas, assim, porque elas traziam bastante dicas dessas receitas. E é isso, eu fiquei muito feliz de ter participado dessa oficina. Eu espero que ano que vem a gente tenha de novo, porque foi realmente muito bom essa interação, ainda mais no meio de uma pandemia, né? A gente ficou com esse receio, mas no fim deu tudo certo e foi maravilhoso ter participado. Então, obrigada, Stephanie, também, né, por ter segurado as pontas junto comigo, porque às vezes foi desafiador, mas amei a experiência. Então, agora Isso aí, muito obrigada. Vou passar a palavra agora para a Mari. Bem, boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariana Feijó, sou acadêmica de enfermagem e eu ministrei a oficina de jardinagem. E a ideia da oficina nasceu em junho desse ano,
E eu fui desenvolvendo ela até que em setembro, com a entrada da primavera, eu fiquei inspirada e resolvi colocar em prática. O objetivo da oficina era desenvolver a habilidade de jardinagem e trocar saberes e conhecimentos sobre. E foram 2 meses de atividades. E nos primeiros encontros eu foquei em conhecer as alunas e também saber quais os assuntos que elas tinham mais interesse em aprofundar sobre a jardinagem. E a partir disso eu fui organizando um cronograma, entrei em contato com professores, com profissionais da área e trouxe eles para palestrar, nos dar aulas. E foi maravilhoso. Todas as aulas tinham muitos comentários positivos depois e muitos elogios para os palestrantes. Nós tivemos aulas sobre controle de pragas, cultivos hidropônicos, plantas medicinais, cultivo em pequenos espaços, compostagem, adubação e punk, que são as plantas alimentícias não convencionais. E nós também realizamos algumas atividades práticas. A primeira foi o cultivo de uma mini jardineira com temperos, para a qual eu fiz um vídeo mostrando passo a passo de como montar o vaso com todas as camadas essenciais para a planta crescer saudável. Também nós cultivamos microverdes, que são são verduras e vegetais que são colhidas logo após que as folhinhas nascem, e então elas são consumidas e têm um alto teor nutricional. E essa atividade, inclusive, foi indicada por uma das professoras convidadas, que foi a professora Tatiana Duarte, da agronomia, e todos nós amamos. Foi muito legal essa atividade. E uma outra atividade que também foi muito legal foi que nós experimentamos algumas dicas de jardinagem, desses vídeos que tem de compilado de dicas na internet. A gente testou para ver o que era real ou não. E daí nós acompanhamos os experimentos uns dos outros no WhatsApp, e foi bem legal acompanhar, foi muito legal. E essa oficina, para mim, foi um lugar de conhecimento e de lazer, e eu sou imensamente grata tanto aos professores que me ajudaram a organizar, quanto às bolsistas voluntárias que também me auxiliaram, que foi a Valentina e a Isabelle, mas principalmente aos alunos que sempre estavam lá nas aulas, comentando, perguntando, sempre levava as dúvidas e sempre me cobrando os conteúdos e sempre me motivando com os feedbacks muito positivos. E a cada encontro eu me sentia cada vez mais motivada em continuar com a oficina, e permaneço com esse sentimento. Eu acredito que eu cresci muito com a oficina, com essa experiência de estar na posição contrária do aluno. Mas ainda assim eu aprendi muito, assim como os colegas falaram. Eu acho que sempre que a gente toma essa posição de professor, de ministrar algo, a gente não tá ali só para dar, a gente também tá para receber muita coisa. E eu desenvolvi não só a habilidade de jardinagem, como também eu acredito, né, que eu desenvolvi a habilidade de comunicação, que é essencial para enfermagem. E eu só tive pontos positivos sobre essa oficina e foi maravilhoso. E eu espero que a gente possa continuar com ela no próximo ano e que mais pessoas venham participar com a gente. E é isso. Agora eu vou chamar a Carol. Obrigada, Mariana. Bom, boa tarde para todos que estão nos assistindo. Boa tarde aos colegas, a coordenação da UNAP. Bom, eu fui responsável, eu e a Vitória. A Vitória está tendo alguns problemas de internet, então talvez ela caia e volte.
mas aí eu posso falar em nome de nós duas, assim, que nós ministramos as oficinas de aula de língua espanhola, e as nossas oficinas foram pensadas que, além de a gente aprender a língua espanhola, a gente também ia praticar a fala, ia fazer uma conversação, a gente levava alguns temas e a gente debatia com os nossos grupos. A gente sempre pensou nas nossas aulas, tanto eu quanto a Vitória, a gente pensou nelas juntas. Por quê? Porque a ideia é que a gente fizesse uma oficina ministrada em língua espanhola e que seja a mesma coisa, só que em dias diferentes. Então, eu ministrava na quarta de tarde e a Vitória na quinta de manhã. A oficina espanhola ela foi pensada em conjunto, uma parceria com o Nelly, da URGS, que há muito tempo já queria realizar essa parceria, e aí a gente conseguiu fazer a parceria do espanhol acontecer esse ano. A gente é novas assim na UNAP, a gente começou em novembro, mas esse pouco tempo, assim, foram apenas 6 oficinas que a gente pôde ministrar, mas a gente já pôde sentir que é um grupo maravilhoso, é muito bom trabalhar com a UNAP, porque as estudantes sempre estavam muito focadas, assim, e realmente a gente achou que seria um desafio muito grande fazer, como a gente poderia pensar uma conversação nesse ambiente virtual. Então, foi um desafio, mas eu acredito que a gente conseguiu vencer com maestria esse desafio, tanto por parte de nós duas, né, que a gente pensou como transformar isso num tempo mais leve, assim, e tranquilo, quanto também pelas nossas alunas, assim. A Vitória teve um aluno, então, alunos que sempre estavam muito dispostos a conversar, a abrir mais um pouco sobre sua vida. A gente se divertiu bastante, assim, durante as manhãs e as tardes que a gente esteve juntos. Então, basicamente, eu acho que da minha parte, assim, eu posso falar isso. A Vitória pode complementar, explicar um pouquinho como foi nossas oficinas, o que a gente trabalhou. E eu queria agradecer todas as minhas alunas no último dia, inclusive. Até depois eu acho que eu falo. Acho que a Vitória pode falar. Aí depois eu volto a falar mais ou menos como foi a última aula, que foi bem emocionante. Oi, então, boa tarde a todos. Queria começar agradecendo ao meu grupo de quinta de manhã. Queria agradecer a todos. Foi muito bom todas as aulas, o retorno foi muito positivo. E como a gente sempre comentava, a cada aula, não só eu ensinava, como também aprendia. E a proposta, como a Carol falou no início, é um momento de conversação em língua espanhola. Então, a gente não tinha a proposta de ensinar a língua, mas sim praticar a língua que em algum momento da vida já tinha estudado. Então, algumas pessoas tinham estudado no colégio, outras na faculdade, em algum curso livre. Então, a gente fez essa conversação em língua espanhola e a gente pôde relembrar, ajudar os nossos alunos a relembrar um pouco desse idioma e compartilhar cultura brasileira com a cultura hispano-falante, hispano-americana, e um momento, então, um pouquinho sobre a dinâmica das nossas aulas. Um momento de destaque era sempre o início, em que a gente reservou um momentito de sugerências, um momento de sugestões de língua espanhola. Então, a gente começava apresentando um livro em língua espanhola, um filme que fosse não só espanhol, mas em língua espanhola, uma música, um cantor, uma cantora, para poder iniciar essas trocas. Então, a gente também percebeu que muitos dos conteúdos das outras oficinas também chegavam à nossa, podiam ser compartilhados. Então, ouvindo a oficina de filmes, algumas alunas comentaram que assistiram algum filme em espanhol a partir dessa oficina e compartilharam na nossa. Então, a gente pôde compartilhar muitas
muitas coisas que são em língua espanhola, mas que às vezes a gente não compartilha, porque não tem oportunidade, e aprender não só na oficina, mas que esses tipos, livros, filmes, músicas, também fazem a gente relembrar a língua e praticar ao longo dos nossos dias. Então, a gente começava com essa troca, e depois a gente levava uma temática para cada aula. Então, a conversação não tinha uma temática fixa, ela mudava a cada aula, e também os alunos podiam nos sugerir, Vitória, Carol, eu queria conversar na próxima semana sobre rotina, sobre saúde, e a gente ia adaptando, mas sempre tinha uma temática maior, mais geral, para iniciar a conversa em espanhol. E a gente começou se apresentando, então, agora de uma forma diferente, online, a gente só se conhece, né, mais pela nossa cabecinha, então a gente tinha que dizer como é que a gente era, se a gente era alta, baixa, nossas características físicas, psicológicas, se a gente é calada, falante, tudo em língua espanhola. E como isso aconteceu? A gente sentiu que precisava colocar algumas estruturas mais gerais em alguns slides, e a partir disso ativar os conhecimentos que estavam ali guardadinhos sobre a língua espanhola. Então, em todas as aulas, a gente colocava algumas estruturas para iniciar a conversação, e dali a gente sentia que partia mais, fluía mais facilmente. Então, a gente seguiu com essas temáticas a cada aula, depois falamos sobre família, sobre as características, sempre tentando enganchar também uma conversação com a outra. Falamos sobre rotina, que agora está bem diferente. Então, como que a gente fala em espanhol da nossa rotina? Como que a gente fala agora que mudou, que agora, por exemplo, as nossas aulas que fazem parte da rotina são pelo computador? Como se fala computador? Às vezes a gente a gente não gostava de já dar a resposta pronta. Então, como era conversação, a gente ia se ajudando. Se alguém lembrava, comentava no chat. Então, a gente já pegou os grupos mais acostumados, como a Carol disse, a gente chegou em novembro, então o pessoal já estava acostumado mais com a plataforma, interagia no chat, fazia perguntas pelo chat para não esquecer, e na hora a gente poder retomar e poder responder. Então, nesse ponto, a gente não teve muitos desafios, todos já estávamos acostumados. Claro, sempre tem alguns problemas de microfone, mas isso acontece em qualquer aula, então a gente tirou de letra esses probleminhas mais tecnológicos. Falamos sobre viver juntos com alguém ou viver sozinhos, se há mais vantagens ou desvantagens, e por último, sobre as festas de fim de ano, e se a gente gosta mais de Natal, Ano Novo, como são essas festas. Falamos sobre algumas tradições, como muda as festas de Natal, dependendo se é no Brasil, ou na Espanha, ou aqui perto, na Argentina, no Uruguai. Enfim, a gente foi trocando nossas experiências, mas também tentando pensar em língua espanhola sobre outras culturas, sobre outras vivências, e nos conhecemos muito além de praticar o espanhol e retomar um pouquinho sobre essa língua. E da minha parte, fiquei muito feliz de encontrar tantas pessoas interessadas nesse idioma que a gente estuda na nossa graduação. Então, é muito lindo ver tantos alunos empolgados, interessados em retomar os estudos, em aprender cada vez mais, não só com aulas, mas também com livros, com músicas. Então, a gente pôde compartilhar aquilo que a gente já ama, e foi muito proveitoso todas as aulas. Eu aprendi muito, acredito que a Carol também. Trocamos muitas experiências, e inclusive ainda tenho que ler muito do que me sugeriram, escutar muito do que foi sugerido, porque todo mundo sempre tinha uma sugestão. Então a gente aprendeu muito todos juntos, e foi um prazer. Agradeço, e convido aqueles que ficaram com medo. Faz tempo que eu estudei espanhol, não sei se eu vou conseguir, e encorajar, dizer que a gente vai se ajudando, não tem problema, não precisa saber falar tudo, como a gente comentou. As estruturas mais básicas vão estar na tela, nos slides, e a partir dali tudo flui. Então, convidar nas próximas oficinas, aqueles que ficaram com receio, que pode vir, a gente vai se ajudando em língua espanhola e conhecendo cada vez mais essa cultura. É isso, muito obrigada a todos. Foi um prazer.
Boa tarde, pessoal. Estamos chegando no final da nossa conversa. Eu sou a professora Mara Carneiro, tenho a honra de colaborar com a equipe, fico mais nos bastidores, atrás das webconferências e dos site, Moodle e todos os recursos que a gente tem usado. E o fato da gente ter que se encontrar à distância fez com que um projeto que eu tinha junto com o professor Sérgio Antônio Carlos, o precursor da UNIT ainda, né, o precursor da UNAP, em 2010 a gente implantou um curso à distância. Hoje, os recursos, o acesso que vocês têm, principalmente pelo celular, fizeram com que a gente conseguisse viabilizar muito mais esses encontros. Da minha parte, eu fiquei um pouco frustrada porque eu não pude continuar as oficinas de aplicativos para celular, porque nós descobrimos que vocês usavam o celular para se conectar e ia ficar muito complicado a gente manusear. Mas a gente vai dar um jeito de voltar a isso, né? E queria agradecer a parceria da Mayra e da Adriane e me colocar à disposição sempre para a gente continuar essa caminhada daqui para frente. Então, muito obrigada a todos, obrigada por aqueles que a gente cruzou no início, ensinando a entrar na webconferência, e hoje a gente vê, né, os bolsistas dizendo da tranquilidade dessa realização. É um processo em que a gente vai continuar, seja intercalando com os encontros presenciais, né, sendo quando a vacina chegar e a gente puder se encontrar. Por enquanto, eu deixo o meu abraço apertado, desejando um Feliz Natal e um ano que chega cheio de saúde para todos, tá? Então, a gente vai chegando ao fim da nossa live. E eu só tenho a agradecer, né? Agradecer a todos os participantes da UNAP. Se não fossem vocês, não adiantava a gente ter feito as oficinas. Agradecer, então, aos bolsistas que toparam esse desafio, que foi um desafio para todo mundo. Agradecer a Adri, a Mari, o apoio da ProRest, que nos possibilitou, então, estar nesse ano tão difícil e, ao mesmo tempo, tão prazeroso. Foi muito lindo escutar as falas dos bolsistas e ver quanta coisa a gente fez num ano tão difícil. E convidar vocês, durante esse tempo que a gente vai estar planejando o ano de 2021, para seguirem nos acompanhando no Facebook e no YouTube. A gente vai seguir postando informações, vídeos durante esse nosso período, que não é um recesso, é um período de planejamento para que a gente possa estar fazendo as matrículas, então, no próximo ano e oferecendo novas atividades, as mesmas atividades, né, fazendo com que a gente continue nosso ano de 2021 e que a gente comece, então, com o pé direito. Então, eu gostaria também de agradecer a presença de todos ao longo desse ano, que foi desafiador para todos nós, né? Nós todos tivemos que aprender fazendo, né? A gente não teve um tempo enorme para planejar, se não fosse o auxílio da professora Mara, que nos ajudou muito lá no início, talvez a gente não conseguisse resultados tão bons como a gente conseguiu. Agradecer aos bolsistas, né? Agradecer a professora Mayra, que me acompanha já há bastante tempo na UNAP, que sempre topa esses desafios todos, né? Aos bolsistas, que sempre também nos acompanharam ao longo desse ano e toparam essa empreitada da UNAP online com as nossas atividades remotas, e aos nossos alunos, né? A gente tem que sempre pensar que tudo que a gente faz dentro da UNAP é para vocês, e sempre, né, todas essas avaliações que a gente fez ao longo do ano, a gente está planejando agora uma outra avaliação para enviar para vocês sobre as nossas atividades, e nós vamos pedir que todos respondam para que a gente possa organizar o nosso 2021, né? Em princípio vai ser remoto ainda, nós ainda não temos autorização para retornar presencial, né? Nós vamos ter que esperar mais um pouco, nem os alunos da graduação não começam presencial e nem nós da UNAP, né? E já deixar algumas datas para vocês. Então, nós vamos ficar agora em janeiro com as atividades internas de planejamento, de organização das nossas oficinas, das nossas lives. As nossas rematrículas e matrículas novas vão começar, então, no dia 3 de fevereiro, logo depois do feriado. As matrículas também não vão ser presenciais. Nós vamos fazer as matrículas via videochamada. Então, quem tiver alguma coisa de troca de número de telefone do WhatsApp ou troca de e-mail, nos avise, né, pelos nossos canais,
ou pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, ou por e-mail. Nós vamos agendar horários. Então, vocês vão receber, né, via mensagem o horário, nós vamos combinar direitinho, para que todos possam fazer as suas matrículas e rematrículas, né? Contamos com mais pessoas participando das nossas atividades remotas em 2021, e as nossas atividades, as nossas lives, as nossas oficinas recomeçam, então, no dia 1º de março, tá? E aí, ao longo desse início de ano, nós vamos passando para vocês a programação. Todas essas datas nós vamos colocar, vamos mandar para o WhatsApp, vamos colocar nas nossas redes sociais, então não se preocupem, todos vão conseguir fazer rematrícula, vão conseguir fazer matrículas novas, e nesse formato remoto, nós também temos a vantagem de pessoas de fora de Porto Alegre que queiram participar. Nós já tivemos esse ano muitas pessoas fora de Porto Alegre, fora do estado, inclusive, então fica aqui o convite, quem ficou com medo, encare isso, é muito tranquilo, a gente tem um grupo muito bom que vai ajudar vocês em todas essas atividades remotas, então não só pessoas de Porto Alegre, pessoas de fora de Porto Alegre que quiserem participar também podem se matricular e fazer parte das nossas atividades, tá? Desejamos, então, um final de ano excelente para todos, e relembrando que nós ainda temos essa semana o nosso Clube do Livro. Nós vamos colocar também lá na nossa rede social, vamos relembrar nos nossos grupos de WhatsApp, para que vocês possam participar, então, do nosso Clube do Livro, que acontece ainda nessa semana, certo? Um abraço a todos e muito obrigado por todo o aprendizado que nós tivemos ao longo desse ano.